Olá, meu nome é Mariane, sou graduanda do 10º semestre de Psicologia, já atuei em saúde mental no CAPS, da minha cidade aqui em Serquilho, e atualmente trabalho como AT em uma equipe multidisciplinar. Bom, o que faz um AT? O AT ele é o acompanhante terapêutico, então ele vai acompanhar o paciente nos lugares desejados. Então pode ser na casa, na escola ou aonde for solicitado. O AT ele vai pegar o programa é desenvolvido pela equipe, então a equipe faz toda uma análise, uma observação do paciente, aplica alguns testes para saber como ele aprende, se ele está pronto para aprender e através disso a gente desenvolve o programa. Então o AT ele vai pegar esse programa e ele vai executar nos lugares onde ele vai acompanhar esse paciente. Mas é importante saber que não é apenas ir lá e executar o programa. Para ser AT é preciso ter paciência, ter amor, ter muita empatia pelo paciente, né? Porque a gente tem que lembrar que o autista, ele está dentro de um espectro. Então, cada paciente vai ser de um jeito, cada um vai atuar e vai agir de uma forma. Então, precisa ter muita empatia para lidar. E o amor, né? Eu acho que é o mais importante, é você gostar daquilo que você faz. Qual que é o papel do AT junto com a equipe multidisciplinar? Então, a gente vai, como eu já comentei, a gente vai pegar o programa e a gente vai aplicar. Mas o papel do AT, ele é tão importante quanto da equipe toda, né? Tanto que ele é parte dessa equipe. Porque ele vai trazer para a equipe, ele vai ser a ponte entre o paciente, o familiar, a escola e a equipe. Ele vai trazer para a equipe todas as informações, todas as anotações, todos os registros, para que a gente veja se nós estamos conseguindo ensinar esse paciente da maneira correta, o quanto ele está aprendendo, aonde está o déficit, o que a gente precisa melhorar. Esse é o caminho do AT com a equipe multidisciplinar. Então, a gente precisa estar falando a mesma língua. É muito importante que se a equipe trabalha em aba, que todo mundo trabalhe em aba. Então, por exemplo, o AT, o físio, o fono, a psicóloga, a TO, para que todo mundo fale a mesma língua e juntos a gente consiga chegar ao objetivo e treinar o paciente para que ele aprenda novos comportamentos. Referente a ter um bom manejo com o paciente. Eu acho que o primeiro passo para você manejar muito bem uma intervenção é o vínculo. A gente não consegue nada sem um vínculo bem estabelecido. Então, se você vai trabalhar na casa do seu paciente, é importante você estabelecer um vínculo fortalecido com a família e principalmente com a criança. É muito importante estar muito bem vinculado com essa criança. Porque se você tem um bom vínculo, né, no lugar, na escola, com a família, mas principalmente com o paciente, com o atendido, você consegue manejar muito bem qualquer estratégia, porque aquela criança ou aquele adolescente, aquele adulto, ele passa a confiar em você. Então, quando você dá a demanda, fica muito mais fácil de você fazer. Acho que essa é uma pergunta válida, né? Qual que é o maior desafio em ser AT? Eu acho que, assim como para todo mundo que trabalha com autista ou com qualquer tipo de deficiência, o maior desafio é a frustração, é controlar a sua frustração. Por quê? Principalmente com o autista, né? Quando você é acompanhante terapêutico de um autista, o que acontece? O trabalho ele é um trabalho de formiguinha. Tem pacientes que vão responder muito rápido, mas tem alguns que não. Então, a gente fica naquela expectativa, né, de, vou vir aqui, vou desenvolver esse programa e ele vai olhar para mim, não, logo ele tá sentando, vai ficar sentado mais de 15 minutos. E às vezes isso leva um tempo enorme, né? Então, é muito frustrante, às vezes, você trabalhar com o paciente por muito tempo e você não ter um resultado. Isso é muito frustrante. Então, a gente precisa controlar as nossas expectativas, né? E eu acho que é realmente entender assim, é um trabalho de formiguinha e qualquer resposta que esse paciente der já é um sucesso. Eu acho que isso é muito importante. Então, controlar as expectativas aí. Como que eu lido com a crise? A primeira coisa é sempre fazer uma análise funcional. Você precisa fazer uma análise funcional diariamente do seu paciente assistido. Por quê?
Você precisa entender qual é a função daquele comportamento. Nós que trabalhamos sobre aba, nós trabalhamos muito a função. Então, você precisa entender se realmente é uma crise ou se é uma birra. Mas, Mariane, como é que eu vou saber isso? Bom, a birra, ela vai ser decorrente de alguma coisa que ele deseja e não conseguiu, de algum pedido que ele fez. Então, ele vai se jogar no chão, vai gritar, vai chorar. Cada criança age de um jeito, né? E o adulto também, a gente costuma se comportar de uma maneira. Já na crise, é uma descarga sensorial. Então, a gente tem que estar muito atento a isso, certo? Então, uma análise funcional, ela é fundamental. Então, vai depender muito de como a criança se comporta. Tem criança que tem comportamentos autolesivos, que ela quer se machucar, né? Então, o máximo que eu faço é ficar perto e eu só evito que essa criança se machuque, né? Tem algumas crianças, até tem um atendido meu, que ele gosta de abraço. Então, quando eu percebo que ele está em crise, eu abraço bem forte até que ele se acalme. Então, você precisa conhecer muito bem o seu paciente, muito bem o seu assistido, para você saber como você vai intervir. E o mais importante é fazer a análise funcional para saber se é uma crise ou se é uma birra. Referente aos registros, eu faço os registros diariamente. Trouxe um exemplo aqui para vocês verem. Eu anoto tudo em papel. Por quê? Porque fica mais fácil de você visualizar o quanto essa criança está aprendendo. Eu trouxe aqui para vocês verem alguns exemplos. Então, para essa criança especificamente, nós estamos ensinando o contato visual, o sentar e o PECS, que é pedir por figuras, porque esse meu pacientinho AT, ele não é verbal. Então, ele costuma pedir as coisas levando a pessoa até o local. Então, a gente está ensinando ele a pedir, condicionando ele a pedir por figuras. Então, um exemplo. Esse daqui, não sei se vocês conseguem ver, é o de sentar, é o visual. É o contato visual. Não sei se vocês conseguem ver, mas esse aqui é o do contato visual. Então, eu coloco a data, o aplicador, que no caso sou eu, o reforçador utilizado e como ele respondeu. Se foi com ajuda total, se foi sozinho ou se ele não fez, né? Então, o sentar eu também registro. Olha que belezinha, gente. Meu pacientinho tá numa fase já um pouquinho mais avançada com o sentar. Então, ele já vem zerando aqui, já consegue ficar sem levantar por mais de 15 minutos. O item, né, que eu utilizei para fazer ele ficar sentado, as tentativas, quantas vezes ele levantou e a etapa do treino. E também a gente está ensinando, como eu falei, o PECS, que é o por figuras, né? No PECS, no caso do meu paciente, a gente já está na fase 2. Então, a gente já está na fase de treinar a distância, porque ele já aprendeu a pedir, ele já pega a figura e ele pede. Então, a gente está tentando que, por exemplo, se o pai e a mãe estiver na sala, ele consiga levar até a sala a figura para solicitar aquilo que ele deseja. É muito importante fazer esses registros. Aqui na equipe que eu trabalho, uma vez por mês a gente marca reunião com os pais. Por que é importante? Para o pai saber o quanto essa criança aprendeu e se a gente ainda não vai para uma etapa 2, para a fase 2 de qualquer programa, é porque aquela criança ainda não está pronta, ela ainda não aprendeu. Mariane, quanto tempo leva para a gente mudar, né? Para a gente alterar, para a gente aumentar esse programa e para uma fase 2, uma etapa 2? Isso vai depender muito do paciente. A gente nunca garante nada para os pais, porque a gente respeita o tempo de aprendizado de cada paciente. Isso é importante. Então, sempre registrem tudo. Observem tudo e registrem tudo. Além disso, é um diferencial meu, mas eu gosto de trabalhar. Eu trabalho com relatórios, então eu faço um relatório semanal e entrego para minha equipe saber como ele se comportou naquela semana, o que aconteceu de diferente, quais foram a história de contingência desse paciente que alterou o comportamento dele, que ele respondeu menos, respondeu mais, com o que a gente conseguiu mais ou menos resultados. Então eu faço isso e eu acho importante para minha equipe, porque a minha equipe ela vai entender, ela vai saber como agir. Então, acho que isso é bem legal, é um diferencial e vai fazer toda a diferença para a sua equipe. Então, se você trabalha em aba, não tem como você falar, eu sou uma T em aba, se você não faz registro. O registro, ele faz parte do processo, é muito importante registrar tudo. Como fazer, né? Eu falei um pouquinho sobre análise funcional, mas quando se trata de um comportamento disruptivo,
a gente vai falar de extinção. E aí, como é que eu faço uma extinção, Mariane? Bom, eu acho que a chave de qualquer extinção ou de qualquer condicionamento novo, né, que a gente chama de condicionamento, mas a gente sabe que para Skinner é a forma como nós aprendemos, o que é importante, a chave de tudo é a observação. Se você observa, né, para você fazer uma análise funcional, você precisa da observação. Então, você vai observar para que você possa extinguir um comportamento. Então, fazer a análise funcional. Colocar mesmo na tabelinha lá o antecedente, a consequência, a resposta. Você vai saber primeiro se esse seu comportamento ele é realmente um comportamento para ser extinto. Porque o que acontece? Muitas vezes o pai fala assim, eu vou lá no consultório com ele e ele fica batendo palma ou ele fica girando. Nossa, isso é horrível. Nossa, eu não queria que meu filho se comportasse assim. Só que às vezes aquilo para a criança é o que estabiliza ela. A gente tem que lembrar disso. Então, não é com qualquer comportamento que a gente extingue. Então, a gente precisa primeiro fazer uma análise funcional, ver se aquele comportamento é prejudicial para essa criança e aí sim a gente pode falar de uma extinção. Quanto à generalização, o processo de generalização é o processo de aprendizado, né? Vamos dar um exemplo aqui. Então, eu tô aqui falando com vocês. A hora que eu sair daqui, eu vou lá e vou conversar com a minha equipe. Daqui a pouco eu vou para minha casa, eu vou conversar com meu esposo. Por que eu faço esse procedimento de falar em todos os lugares? Porque eu aprendi. Eu estou condicionada. Quando alguém me pergunta se está tudo bem, eu respondo, sim, está tudo bem. E você, né? A gente aprende isso. Então, o primeiro passo, antes da generalização, é o aprendizado. Se o seu paciente, ele condicionou, ele aprendeu, ele vai começar a generalizar isso em todos os contextos. Por exemplo, por isso, gente, que é muito importante o vínculo com a família, o vínculo com a escola. Aonde você for com o seu paciente, é muito importante você ter o vínculo, a interação, e mesmo que você não acompanhe. Eu acompanho meu paciente só em casa, eu não acompanho ele na escola. É importante, uma vez ou outra, você ir na escola e entender como é que é isso na escola, se apresentar para a escola, entender e estar interligado mesmo, né? Formar uma rede. Por quê? Quando você precisar de algumas informações, essa rede de apoio ela vai te trazer. Então, como eu sei que meu paciente generalizou? Esse paciente que eu mostrei para vocês, o histórico dele, né, como que ele está desenvolvendo lá o sentar, que eu falei para vocês que ele está sentando 100%, ele senta comigo, né? Como que eu sei que generalizou? Então, em um outro momento, quando ele foi sair com os pais, ele permaneceu sentado. E aí os pais falaram, olha, Mariane, ele permaneceu sentado. Então, eu sei que generalizou com os pais. Então, eu vou lá na clínica e pergunto, e aí, quando ele vem aqui na fono, como que é? Nossa, ele tá ficando sentado. Opa, ótimo, vamos na escola ouvir essa escola. Como é que ele tá? Nossa, a gente achou uma mudança, ele tá sentado. Então, a gente sabe que generalizou, porque ele tá se comportando da mesma maneira, da mesma forma, ou seja, ele aprendeu um novo comportamento. Então, para você estabelecer uma generalização, é muito importante que você esteja certo que aquele paciente aprendeu aquele comportamento. E você faz isso como? Através dos registros. É assim que você sabe se ele está aprendendo ou não. É óbvio que no dia a dia isso vai ficando claro, porque você vai vendo ele se comportar e você vai entendendo que aquilo está acontecendo. Mas o registro, ele te dá claro aquele resultado. Então, bom, pessoal, então é isso, né? Isso é CAT, né? É uma rotina muito, muito além do que só fazer anotações, né? É preciso estar 100% no processo com a criança, ou com o adolescente, com o adulto, depende do paciente que você acompanha. E eu fico à disposição para qualquer informação. Eu vou deixar aqui o número do meu WhatsApp, meu Instagram. Pode me chamar, às vezes eu demoro um pouquinho para responder, mas qualquer dúvida eu fico à disposição, tá bom? Um beijo e obrigada!